história da Before começou há 11 anos atrás, né? Eu trabalhava para terceiros e aí foi quando eu peguei e conheci o Marcelo e ele trabalhava também com tecnologia. E a gente teve a ideia de iniciar uma empresa com o serviço que a gente prestava, né? Na época a gente fazia site, então a empresa começou com a gente fazendo sites, né? E aí eu e o Alexandre, no caso, nós já nos conhecemos há bastante tempo. Trabalhávamos durante o dia nessas empresas, cada um na sua empresa, e depois do expediente nós iríamos para a casa dos meus pais, né, que eu morava com os meus pais. Então a gente tinha um quartinho lá no fundo onde a gente trabalhava depois do expediente, então a gente saía do trabalho, comia um pão com mortadela, depois começava o terceiro turno, né? E a gente foi conciliando dessa forma, então a gente trabalhava, começava às 7 da noite, terminava às 3 da manhã, para não cansar muito, trabalhar no outro dia nos nossos empregos. E foi assim durante um bom tempo. A gente começou a ter alguns clientes, a gente começou a fazer alguns projetos um pouco maiores e cada vez mais surgiu a necessidade de maior dedicação. E aí, como a gente não tinha dinheiro para contratar ninguém e também não tinha para poder sair e trabalhar de forma dedicada, a gente acabou vendendo sonhos, né? Quando a gente não tem dinheiro, a gente vende sonhos. Então a gente chamou uma terceira pessoa, que era um conhecido do Alexandre, para fazer parte do time. E aí depois disso, nós três começamos a trabalhar também nesse terceiro turno, até que a empresa conseguiu receita suficiente para que cada um gradualmente fosse saindo do seu trabalho e fosse dedicando 100% do tempo na empresa, né? Então, nesse período, a gente conseguiu alugar uma sala, né? Uma sala de 3x3, só cabia as nossas 3 mesas. E foi saindo depois saiu primeiro saiu o Eduardo, depois saiu o Alexandre e por fim eu saí do meu emprego e consegui trabalhar dedicado na Before, né? Então assim começou a Before. Mas como toda empresa que se preze, começou com muita dificuldade, muito pequeno. Inicialmente era os 3 fazendo de tudo, né? Desde aquela ideia, a gente cobra o escanteio, corre para cabecear, para tentar dar conta de tudo. E sempre tentando fazer o que ainda é nossos valores, né? Que é a questão de ter uma excelência no que faz, uma qualidade muito grande e sempre visando a satisfação do cliente. A gente trabalhou assim até que teve uma ideia que a gente fez um sistema para Vivo para controlar o price, que era um problema que eles tinham lá interno. Aí surgiu a nossa relação com a Vivo, foi quando a gente desenvolveu um sistema e esse sistema começou a ser implantado numa loja da Vivo como experimental, né? Foi aí que a gente começou a mexer com o sistema e deixamos um pouco a parte de site de lado. Os principais desafios, desde o começo da empresa até os dias atuais, vamos lá pelo início, era que os 3 sócios eram muito técnicos, né? Todos eram desenvolvedores nas empresas que trabalharam, a formação também é da área de tecnologia. E para você formar uma empresa, você precisa ter muitas outras qualidades, muitas outras expertises para poder desenvolver o negócio. Então a gente não tinha noção de como se apresentar para um cliente, a gente não tinha noção de como se portar numa reunião, a gente não tinha noção de como buscar novos negócios, oportunidades, enfim. Esse foi um grande desafio, a gente teve que sair mesmo da zona de conforto, buscar aprender, né, essas habilidades para que a gente conseguisse nos desenvolver, né? Outro desafio também muito grande foi quando a gente fechou o contrato da Vivo, porque a gente atendia 400 clientes, de repente do nada a gente tem que atender 1.500. Então, quando você atende 1.500 pessoas, até fazer cobrança é um desafio, porque é muita gente, a escala aumenta muito e é muito difícil você ter o controle disso aí sem ter o desafio de tentar melhorar todos os processos internos. Por muito tempo, nós 100% do que a gente ganhava de receita de sistemas e sites que a gente fazia, a gente reinvestia, né? E muitas vezes alguns funcionários ganhavam mais que a gente. Até há poucos anos atrás, a gente tinha funcionários que ganhavam mais do que os próprios donos, né? Porque a gente sempre entendia, e a gente entende ainda que para crescer a gente precisa sempre estar investindo, né? Então essa foi uma grande dificuldade também. Uma outra dificuldade que a gente teve
foi na questão de mão de obra. A gente tinha dificuldade de encontrar bons profissionais no começo, principalmente, né, que é um segmento muito novo na época, principalmente no quesito de software online, né, que ainda era novidade na época. Tinha muitos desenvolvedores de sites, mas software mesmo ainda não tinham tantos bons profissionais, né? Então foi uma grande dificuldade também. E por fim, a dificuldade geográfica, né? A gente está bem longe dos grandes centros e como a maioria dos clientes que a gente acabou conseguindo eram desses grandes centros, então a gente tinha que se deslocar muitas vezes para o Rio, para São Paulo, e numa época que a gente não tinha tantos recursos, né? Então a gente tinha o dinheiro contado para fazer essas viagens e isso acabou também onerando um pouco nesse processo de crescimento. A partir do momento que a gente conseguiu formatar esse produto, a gente resolveu formalizar a empresa. E até num tom de brincadeira, a empresa iniciou a operação oficialmente no dia 1º de abril. Então, isso já tem 11 anos, isso está dando muito certo. A gente uniu forças, agregou outras pessoas, outros conhecimentos, talentos e muita força de vontade, muito investimento, muito suor para que isso pudesse se tornar realidade. Minha história na Before ela começou em 3 de outubro de 2011. A princípio pensei que seria momentâneo. Na verdade, eu buscava passar um tempo para estudar para concursos. E assim, na época a empresa tinha 12, 13 pessoas envolvendo todos os setores, então relativamente uma empresa pequena ainda. E com o passar do tempo, eu fui vendo assim o desenvolvimento, a vontade de crescimento das pessoas e por conta um pouco própria eu comecei a querer abraçar novas responsabilidades, novas tarefas e buscar uma ajuda para poder estar crescendo, né? Então, assim, tive bons exemplos aqui dentro, até mesmo dos diretores, e com isso foi, na verdade, o que me mantém motivada, que é colaborar para algo que deu certo, então fazer parte do que está dando certo realmente é o que me mantém motivada a cada dia. A minha história com a Before começou no início de 2015. Eu tinha recém mudado para Campo Grande e estava procurando emprego. Marquei uma entrevista com a Márcia e no dia da entrevista estavam a Márcia e o Marcelo, proprietário da empresa. E após a entrevista, uma semana depois, eu recebi a ligação da Márcia, né? A gente costuma brincar com ela falando que foi a melhor ligação que a gente recebeu na vida, que é a ligação dela falando que a gente podia começar, né? Que tinha dado tudo certo e a partir da próxima semana poderia começar a trabalhar na Before. E são quase 5 anos de lá para cá, né? 4 anos e pouco. Em setembro de 2017, eu fui convidado para conhecer a empresa e fazer uma entrevista, participar de um processo seletivo, onde eu vim e logo de cara eu gostei do que a empresa era, do que ela é e ela tinha como proposta de produto, de mercado. E aí eu submeti o meu currículo, participei do processo de seleção e foi aí que iniciou. A minha história na Before começou no início de 2016, quando eu entrei para a equipe de suporte, então eu era atendente do suporte. Depois de algum tempo, eu fui transferida para a parte de supervisão do atendimento. Depois desse projeto, depois da parte de atendimento, houve a necessidade de ser realocada novamente e aí eu fui para a parte, fui ficar junto com o pessoal do desenvolvimento. Então eu fui ser analista de projetos. Eu estava fazendo faculdade, estava no meu último ano e eu precisava fazer o estágio obrigatório. E eu lembro que no mural da Federal eu vi, né, a oportunidade da vaga na Before. E eu falei, bom, vou tentar, né?
E aí eu mandei um e-mail pro pessoal da Before. E eu lembro que foi o Eduardo que tratou comigo toda, né, a marcar a entrevista, enfim. Foi ele mesmo que fez a entrevista comigo. E só que assim, nesse processo de eu mandar e-mail até a gente conseguir marcar a entrevista, eu lembro que eu fiquei bastante ansiosa, porque eu queria logo, né, resolver esse problema de fazer o estágio obrigatório pela faculdade. E o Eduardo nada de me dar resposta e eu ficava preocupada. Eu acho que até ele ficou meio... ele deve ter achado assim, nossa, a menina não para de me encher o saco perguntando, né? E aí, deu certo, não deu? Mas enfim, né, eles me chamaram para entrevista e consegui, né, fazer todo o processo seletivo e passei, né, entrei como estagiária na época. Foi um momento assim de muito aprendizado para mim. E depois disso, né, passado ali 6 meses, eles me contrataram e aí sim que começou, né, toda a minha carreira dentro da Before. Eu vi um anúncio no Facebook, vi umas vagas e vi com que eles trabalhavam, né, que era um pouco na área de telecom, e eu achei interessante. Eu mandei meu currículo para cá, para a Before, e a Paula demorou um pouquinho para me responder, mas quando ela me respondeu eu fiquei bastante feliz, porque achei bem interessante a proposta da empresa. Nesse momento, a gente fez uma entrevista de 3 horas de duração com o Eduardo e o Marcel. Essa entrevista foi bastante complicada para mim. Naquele dia eu não tinha como fazer. E a Paula insistiu, que naquele dia que eu já tinha que fazer entrevista comigo, que era a disponibilidade do Marcel e do Eduardo. E eu vim nesse dia. E acho que foi o dia que eu realmente conheci a Before, que me interessei mais por ela. Porque numa das últimas partes da entrevista, o Eduardo me desafiou. Ele me disse que, por eu ter o meu trabalho passado, eu nunca tinha trabalhado com uma equipe e ele tinha medo de como eu iria reagir aqui dentro. E nesse momento eu me senti bastante desafiado da parte da empresa, fora a parte dos projetos. E foi a tomada da decisão, que eu realmente quis entrar aqui dentro. Aí tentei o máximo possível entrar na vaga. Depois disso, depois que eu entrei, todo mundo com medo, com certo receio, mas a gente foi conversando, a gente foi se abrindo e foi indo. E hoje acho que tá tudo perfeito para mim. Eu tive que sair por iniciativa própria para participar de um curso de formação e acabou o curso eu fiquei desempregado, né? Porque a nomeação não seria imediata e essas coisas demoram muito. Comentei com alguns colegas da empresa e com o Eduardo também, que é um dos chefes, e logo em seguida já recebi uma mensagem dele mesmo me avisando que se eu tivesse disponibilidade a empresa ainda precisava de mim. Isso para mim foi uma alegria sem tamanho. Meu primeiro reconhecimento veio no momento que eu estava meio desacreditado de mim, se eu estava atendendo as expectativas. E isso foi muito bom, porque me fez ter uma nova perspectiva de como eu estava indo, do que eu poderia alcançar. Isso eu vejo como um ponto muito positivo da empresa, que ela reconhece, ela tem o time certo de reconhecimento e sabe observar os esforços dos seus colaboradores. Ela sempre está apoiando e abrindo oportunidades e motivando. Acho que principalmente acreditando no potencial dos seus colaboradores. Eu acho que o que mais é válido é a igualdade que existe aqui. Então, assim, não existe parâmetro do maior para o menor. Então, qualquer contato que a gente precisar, qualquer direcionamento, realmente a Before tem esse amparo para a gente poder realmente estar buscando o crescimento. Bom, eu vi que eu ia crescer profissionalmente dentro da Before quando eu recebi a proposta, né, de coordenar um time de desenvolvimento. Foi num momento assim que eu lembro que tinha 2 desenvolvedores que eram os que mais conheciam do projeto do Syscore na época, e eles, né, saíram e sobrou só eu, né, que mais conhecia do sistema. E como eu tinha esse conhecimento maior, eu, né, recebi essa responsabilidade de acompanhar os novos desenvolvedores, né, ensiná-los, mas graças a Deus eu consegui
né, vencer os meus desafios, meus obstáculos e vamos seguindo em frente. É sempre uma responsabilidade muito grande, porque a gente está ali junto com o cliente passando os valores da empresa. A cada contato, a cada ligação, a cada nova demanda que a gente pega e vai discutindo com o cliente, vai alinhando ela com o cliente, é um orgulho muito grande de saber que a empresa tem essa confiança de deixar você ali com um grande cliente e a empresa confiar que você sempre vai dar o seu melhor e fazer o seu trabalho nesse quesito. A cada dia que passa, eu consigo aprender muito mais, porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é um desafio diferente. Nunca vou chegar aqui e vou ter algo, vou ficar na mesmice, sempre vou ficar no padrão. Não, todo dia que eu chego aqui, eu sei que vou ter algo diferente e a Before, desde o dia que eu comecei, me deu muitos desafios. E acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de dentro da Before, são esses desafios. A empresa não é feita só de uma ou outra pessoa ou de 70 pessoas trabalhando sozinho. A gente é feito de um time, então eu preciso que um integre com o outro, um complemente o outro para que a gente consiga realmente se tornar a empresa, atingir nossos objetivos, né? Se tornar uma empresa gigante, uma empresa que é reconhecida nacionalmente, mundialmente como a melhor empresa que faz software ou uma grande empresa que faz software. E não digo nem software mais, uma empresa que entrega soluções para o cliente. A gente resolve o problema dos clientes, a gente traz facilidade para ele. Acho que é isso que tem o conceito de ser Before, é tentar ser a sua melhor versão e fazer com que a empresa seja a melhor versão dela. Outra coisa, Before, é gostar de fazer o que se propõe a fazer. Quando estiver desenvolvendo para o cliente, sempre pensar na satisfação do cliente. Ser Before também é ter um ambiente agradável para se trabalhar, um ambiente descontraído, onde você faça as coisas com vontade, não por obrigação. Ser Before, até como o nome diz, é antecipar, né? A gente prever as coisas e conseguir antecipar, né, algumas situações. Principalmente no termo de tecnologia. Então a gente busca antecipar as tendências, trazer tendências, criar projetos inovadores, né, soluções inovadoras. Então esse é o conceito de ser Before, né? E acredito que nós formamos essa empresa principalmente porque contamos com uma equipe, né, que realmente se dedicou, se dedica e com certeza irá se dedicar por muito tempo, né, ao negócio, ao nosso propósito, e com isso a gente tende a chegar cada vez mais longe, né, nesse conceito de trazer sempre novidades, de trazer as melhores soluções, de proporcionar, né, o melhor ambiente para se trabalhar, né? Então é isso que é ser Before, é você estar onde você gosta e trazer as melhores soluções para os clientes. Para mim, ser Before é um privilégio. Eu cresci muito profissionalmente, tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de realizar alguns sonhos, né? Dentre eles a aquisição da minha casa. Eu comprei a minha casa com o meu trabalho aqui na Before, né? E também outros um pouco menores. Por exemplo, meu primeiro voo foi por conta da Before. E assim, para uma pessoa que sempre gostou, sempre adorou avião, isso para mim é algo que parece pequeno para as pessoas, mas para mim foi uma realização importante que eu consegui por intermédio da Before, né? Então é um privilégio estar aqui, é um privilégio trabalhar nessa empresa e fazer parte desse grupo. Ser Before para mim é participar de uma grande família. Onde a gente tem ali o amor das pessoas com quem a gente trabalha, você sente o orgulho das pessoas ver você crescer dentro da empresa, superar cada desafio novo que acontece no dia a dia. Então, para mim, ser Before é ser parte de uma grande família. Aqui a gente passa por problemas, isso é normal, só que a família, em tese, ela se ajuda, né? Então, é sempre time ajudando um ao outro, sempre se ajudando. Algum problema pessoal, sempre tem alguém que vem e pergunta como você tá, atrasou alguma coisa, mas você não tá bem. Então, acho que o clima aqui é um clima de muita família.
É um clima que você se sente bem, você se sente em casa, assim posso dizer. Um momento inusitado, assim, que almoçando com a minha mãe, ela perguntou se a empresa estava dando certo. Eu falei, lógico, mãe, como não? Olha o tamanho que a gente está, olha a quantidade de funcionários, olha o mercado que a gente está atendendo, que a gente está crescendo. A gente já atendia boa parte do Brasil nessa época. E nessa hora eu vi que, assim, a gente está dando muito mais. Sempre teve... era o sacrifício que a gente achava que tinha que ser feito, que a gente fez. E foram sacrifícios como esse que fizeram a gente nunca desistir e sempre ter fôlego, né, principalmente financeiro, para conseguir chegar e continuar, né, e conseguir superar os objetivos, inclusive de quebra de paradigma, assim, de uma empresa pequena do Mato Grosso do Sul está atendendo uma multinacional com porte da Telefônica, por exemplo. A Before, para mim, hoje é uma família, né? Hoje eu tô aqui com a minha filha, né? E tô vivendo esse momento. E a Before sempre me acompanhou em tudo que eu precisei, né? Então, para mim, ser Before é ser uma família, ser uma equipe, né? Todo mundo junto, correndo atrás de um objetivo e a gente conseguindo aí conquistar, né? Tudo que a gente tem pela frente. Eu sei que a gente ainda vai chegar a muitos lugares ainda, né? E conquistar muito mais coisas. Ser Before, em uma única palavra, posso dizer que é família. Hoje, para mim, ocupar o papel de liderança é algo realmente indispensável, porque, assim, essa casa, as pessoas, os sonhos de cada um, eles realmente fazem parte da minha vida. E os desafios, eles existem e eu espero que não acabem, porque nos desafios a gente consegue realmente ser mais unido, buscar novos conhecimentos e realmente estar crescendo junto. We are diamonds of nature, we are more than strangers, firing with eyes closed. We are lighting up the night, ain't no star that shines so bright, and we're all aligned. Love is a temper. 3. O que me mantém motivado? Essa você nem perguntou, entendeu? E aí, ser Before. Ser Before, eu acredito que é basicamente... Se era pra ser. Quanto tempo tem que falar em cada coisa? Não, pode deixar um minuto. Mas é que eu tô nervoso. Aí a gente vai falar mais vezes. Eu esqueci a palavra. Desculpa. Vamos ter que cortar. Sim, mas você não vai me pagar nenhum sushi, nada. Muito que faltou. Ah, cara. É porque... Eu tomar água. Contando que não fique em making off, tá tudo certo.